Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar pedindo o Espírito Santo. Sem Ele nós não temos força, não temos vigor, precisamos do Espírito, precisamos que o Senhor nos dê um coração ungidos, cheios do Espírito, avivados para Deus. Vamos pedir essa graça. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite, nesse dia, a tua graça, Senhor, de Pentecostes, a tua unção poderosa sobre as nossas vidas, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, batiza o teu povo com teu Espírito, renova, Senhor, todas as coisas na força do teu Espírito. Que o teu Espírito, Senhor, haja em nós para nos dar a revelação, nos dar a palavra de ciência, nos dar a palavra de profecia, nos dar todos os dons extraordinários. Pedimos, Jesus, envia teu Espírito para nos ungir, nos usar, tocar a nossa vida, transformar todas as coisas. Estamos nas vossas mãos agora, toma-nos, ó Pai. Toma-nos, ó Pai, com teu poder e com teu Espírito. Toma o nosso coração, restaura o nosso coração. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão na pessoa que está aí do seu lado. E você vai pedir agora o Espírito Santo. Pede que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre esta pessoa que está aí do teu lado. Fala, Senhor, me usa agora para que esta minha irmã, esse meu irmão fique cheio do Espírito Santo. Usa-me agora, Senhor, como instrumento para que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um dos que estão aqui e também, Senhor, sobre todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Que haja um derramamento poderoso do teu Espírito, Senhor, que sejam batizados no teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem agindo, vem derrubando as muralhas, todas as resistências interiores, a tua graça poderosa. Senhor, nós te pedimos agora, tira, Senhor, tudo que impede a tua graça de agir, Jesus. Levanta a sua mão direita e fala comigo, Jesus, neste momento, diante de toda a corte celestial, de mãos dadas com a tua mãe Maria, pela força do teu Santo Espírito, eu quero perdoar todas as pessoas que me ofenderam, que me feriram, que me maltrataram. Qualquer pessoa da minha família ou distante que de alguma maneira me magoou, me feriu, me ofendeu, eu perdoo agora, em nome de Jesus, no poder de Jesus, com a graça de Jesus. E mesmo que eu não sinta o perdão no meu coração, eu dou o perdão agora, porque tu, Jesus, me perdoastes. Perdoo também a Deus em todas as vezes que eu achei que Ele me feriu, me castigou. Enfim, Senhor, eu perdoo tudo. Coloca a mão no teu coração. E de forma especial agora, Jesus, falem comigo. De forma especial agora, Jesus, eu me perdoo. Toda mágoa que eu tenho comigo mesmo, eu dou o perdão para mim mesmo, no teu poder. Por isso, Jesus, preenche esses espaços todos com o teu Santo Espírito. Amém. Amém. Nós queremos pedir nesse momento, Jesus, que a tua graça venha agir em nós. E que tu comece, Senhor, agora, com teu Espírito,
curar também o nosso coração. Cura, Senhor, nosso coração das perdas que nós já tivemos em nossas vidas. Deixa Jesus agora ir curando você por todo tipo de perda que você já teve. E as perdas, muitas vezes, não são só uma perda imediata, como perder uma pessoa. É tudo aquilo que fez falta, tudo aquilo que deixou o espaço vazio e que o Senhor pode preencher com o amor dele agora. Te pedimos agora, Senhor, esta cura poderosa. Tudo que mudou na nossa vida pelas perdas que tivemos, perdas econômicas, perdas de amizade, perdas de trabalho, perdas familiares, toda forma de perda, que existem muitas, e que de alguma maneira você sente que precisa ser curado, em nome de Jesus pedimos, age Espírito Santo, vem curando, vem mexendo nessas áreas mais profundas, que às vezes me impedem de me relacionar, de amar, de ser amado, que me impede de ser feliz, que me impede de reagir positivamente, que me atiram para baixo. Em nome de Jesus eu peço agora, Espírito Santo, faz essa obra de libertação. Feche teus olhos, abre tuas mãos, deixa o Espírito Santo ir agindo. Espírito Santo vai agindo agora. Vai sendo poderosa a libertação. Age agora, Senhor. Cura, Senhor, também tudo aquilo que foi pesando sobre os nossos ombros, expectativas que os outros colocaram sobre nós, exigências que foram feitas pelas nossas vidas, maiores do que nós éramos capazes de suportar, ou que nós achávamos que éramos. Em nome de Jesus, agora, Espírito Santo vai curando tudo isso. Vai agindo com a tua unção e tua graça restauradora agora, Espírito Santo. Faz, Senhor, agora obra de libertação. Se de alguma maneira tudo isso tem feito com que a minha imunidade tenha caído, que enfermidades tenham surgido, cura agora, Senhor. Cura agora, Jesus. Sonhos perdidos. Pede a Jesus que cure. Todas essas coisas que você sonhou, que você desejou e que não deram certo, ou não dão certo ainda, podem ser que vão dar ou não, mas que você sente isso como uma perda, como algo que você não conquistou e te faz falta. Se fizesse falta mesmo, o Senhor curaria já. Então pede, cura agora, Senhor. Uma coisa importante para nós é o exemplo do cego Bartimeu, esse cego em Jericó. Jericó, uma cidade grande para a época, uma cidade grande, que ficava no meio do caminho, na direção de Jerusalém, para quem sai da Galileia e vai para Jerusalém, fica ali na boca do deserto. É uma cidade que já está perto do deserto, é o último lugar que a população teria para encontrar água antes de chegar em Jerusalém, saindo ali do Foz do Jordão, quer dizer, todas aquelas áreas que são extremamente férteis, e depois tendo que atravessar o deserto para chegar em Jerusalém. Então ali era um ponto de parada dos peregrinos, ponto de parada dos comerciantes, ponto de parada de tudo, um lugar que tinha muita gente. E tinha esse cego. E ali certamente vinha gente de todo lado, contava todas as histórias. E já falavam para esse cego, olha, vai passar aqui aquele Galileu, e ele já ressuscitou gente, já curou pessoas, já fez tudo isso, e ele ficou naquela condição de esperar Jesus passar ali. Só que quando ele ouviu e percebeu o barulho de que Jesus estava ali, ele não ficou parado no seu lugar, dizendo, Senhor, você tem que resolver meu problema. Ele saiu de si e foi atrás. Por isso que quando uma pessoa está muito, num determinado momento em depressão, a gente precisa ajudar, às vezes pegar na mão para levar, porque a pessoa precisa dar um passo. Precisa dar um passo. Precisa conseguir sair como aquele cego que não tinha nenhuma condição de saber onde Jesus estava e saiu gritando,
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E mais, como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi, tinha nascido em Belém, na cidade de Davi? Então a fofoca já era grande e ele juntou, viu tudo, usou tudo isso para gritar por Jesus. Se você precisa de graça, aprenda a gritar por Jesus, a pedir por Jesus. Não fique naquela atitude de, os outros precisam mais do que eu, os outros precisam, ajude os outros a encontrarem-se com Jesus. Mas se você precisa, faça a sua parte. Fala para o seu irmão, grita por Jesus. Grita por Jesus. Tem gente que acha que Jesus é que tem obrigação de ir atrás dele. Não, vai atrás de Jesus, podendo, corra atrás de Jesus. Vai, bate na porta. Jesus falou isso, quem precisa, busca, bate para encontrar. Insiste. Dá uns 3 soquinhos, seu irmão, assim, e fala assim, bate na porta, bate na porta, bate na porta. Quantas vezes? Quantas vezes? Até conseguir. Até conseguir. Não é? Talvez aquele doente na Porta Formosa, quando encontrou Pedro, João, e ouviu, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda, bateu só uma vez. Mas e aquele na piscina de Siloé, que ficava lá e disse para Jesus, eu estou aqui há um montão de tempo, desde a minha juventude, e não consigo receber a cura? Então bate. Grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, venha ao meu encontro, eu estou precisando. Sabe, gente, quem precisa, pede. Quem precisa, pede. Agora, se você é orgulhoso demais para pedir, bom, então aí tudo bem, fica aí esperando que um dia você vai conseguir com a tua força. Mas se você é como eu, alguém que precisa, pede. Pede. Dos milagres de Jesus, vários são extraordinários, vários. A multiplicação dos pães, por exemplo, foi um estardalhaço. Jesus andando sobre as águas, incrível. Mas um que impressiona pela narrativa dos evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos, né? Que João fica fora. Marcos, Lucas e Mateus. E eles tratam quando Jesus acalma a tempestade. Aquilo deixou todos surpreendidos, porque eles falaram como que até a natureza se submete a ele. Eles não achavam o fim do mundo a doença se submeter a ele, não acharam o fim do mundo outras coisas, mas a natureza, porque certamente naquele tempo, muito mais do que hoje, onde os homens e as mulheres já criaram tantas coisas, naquele tempo a natureza era tudo, dava comida, dava a destruição, e Jesus acalma aquele temporal. A gente precisa tomar posse de que Jesus pode acalmar o temporal na nossa vida. Se você, não seja aqui, provavelmente nem todos, só alguns, esteja passando por um momento onde parece que você está no meio de um temporal, no meio de uma dificuldade imensa. Se você é essa pessoa e quiser, evidentemente, se você não quiser que ninguém saiba, não tem importância, levanta a sua mão, porque nós vamos pedir para o Senhor te dar fé de que a tempestade na sua vida se acalme agora. Senhor, eu quero pedir que essa tempestade se acalme agora, Senhor. Que a tempestade que está rolando aí na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, essa tempestade que está fazendo as coisas ficarem completamente assustadoras e imensas, que agora, Senhor, o teu poder acalme essa tempestade, como acalmar essa tempestade, e todos ficaram incrivelmente abismados, porque tu, Senhor, tens poder sobre todas as coisas do mundo, sobre todas as coisas da humanidade, sobre todas as coisas que nós não sabemos como vamos solucionar. Você, Senhor, tem poder para acalmar essa tempestade nessa vida, Senhor, e eu te peço, acalma agora a tempestade na vida de todos aqueles que estão pedindo, todos que estão nos acompanhando.
também pelas redes sociais, que haja, Senhor, agora uma manifestação poderosa do Teu poder, que acalma a tempestade na nossa vida. E diga para o Senhor: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse dessa graça agora na minha vida, Senhor. Eu tomo posse que essa tempestade vai, nesse momento, ser segurada pelas Tuas mãos, ser interrompida pelo Teu poder, Senhor. Te pedimos, Senhor. Acalma a tempestade agora, Senhor. Vai acalmando, Senhor, a tempestade. Seja a tempestade lá na sua casa, seja a tempestade onde você trabalha, seja a tempestade onde você tem que resolver coisas. Acalma, Senhor. Seja a tempestade interior, acalma agora, Senhor. Toda tempestade interior, vem com Teu Espírito, Senhor. Vem fazer, Jesus, agora essa graça de acalmar todas as coisas com Teu poder e Tua misericórdia. Senhor, eu entrego para Você, Senhor, todo o medo que eu tenho dessa tempestade, todo o medo que eu tenho, Senhor, destas ondas, todo o medo, Senhor, que eu tenho desta turbulência. Eu Te entrego agora. Acalma, Senhor. Pessoas têm dificuldade para dormir nesse momento. O Senhor vai acalmar teu coração. Vai começar a te dar um repouso restaurador. Pessoas que não aguentam ter que ir aonde tem que ir, como no trabalho, por exemplo, ou algo que é da sua função e aquilo já está te esgotando. Acalma o coração, Senhor. Acalma o coração, Senhor. Pessoas que estão exaustas espiritualmente e emocionalmente. Acalma agora, Senhor. Acalma essa tempestade, Senhor. Acalma, Senhor. Pessoas que estão envolvidas numa crise financeira. Acalma também agora, Senhor. Acalma, Senhor. Acalma, Senhor. Pessoas que estão em volta de perseguições. Acalma agora, Senhor, com a tempestade. Pessoas que Jesus que estão com o pensamento acelerado, a cabeça voando a 1000 por hora. Acalma agora, Senhor. Acalma com o teu poder, Senhor. Quem já estudou a história de São Francisco, nosso querido santo São Francisco, que a gente ama tanto, talvez vá se lembrar que Francisco já depois, quando já tinha recebido as chagas daquela visão do querubim lá na floresta, que ele já tinha passado a congregação dele, a fundação que ele fez dos irmãos menores para outro dirigir, o Frei Elias, que ficou lá responsável por dirigir a sua congregação, e foi ficar lá com aquelas chagas, que são feridas, portanto, ali acompanhado no deserto, e ele foi ficando cada vez mais dócil, e aí ele diz que a última de todas as bênçãos era a irmã Paciência. Não sei se vocês se lembram disso. E ele diz que é a mais difícil de conseguir, a irmã Paciência. Ele estava lá naquele tempo, viu que quem entrou no lugar dele começou a destruir a obra dele. Francisco chegou a ver. Uma vez Francisco voltou lá, jogou lá, ficou tão indignado que ele falou, o frei caiu do telhado, não é? Está acabando com a minha obra. Ele até ficou pensando em voltar a dirigir a congregação, mas o Senhor falou que não era mais para ele fazer isso. Tem até a história famosa, quando ele já bem debilitado, encontra Clara. Clara fala, vai lá no mosteiro que eu vou fazer um almoço, uma comida para você. E ele vai lá, e quando ele chega, ela fala para ele assim, Francisco, só Deus basta. E aí ele fala, só Deus basta, e vai embora e não come, né? Ele vai embora porque para ele precisava ouvir aquilo. A paciência é muito difícil. A gente começa a ficar agoniado da graça não vir, daquela situação não se resolver, das coisas parecem que se esticar. E ela é um dos frutos do Espírito Santo.
Tem gente que não gosta de pedir a paciência porque acha que se pedir a paciência aí que não vai vir mesmo a graça, porque daí vai demorar mais. Então não pede. Não sejam supersticiosos. A graça vai vir, no tempo de Jesus. Mas a paciência vai ser instrumento para curar você. Fala para o Senhor, Senhor, me dá a paciência para aquilo que eu estou lutando. E se a paciência é um fruto do Espírito Santo, peça para o Espírito Santo vir sobre você e lhe conceder esta paciência. Sabe que aquilo que vem no tempo certo é a melhor situação. Alguém aqui sabe fazer doce de leite? Fazer mesmo, com o leite, não é? Precisa de paciência, não é? Os que já fizeram doce de leite, se você não tiver paciência, o que acontece? Pois é, ele sobe, ele derrama, e tem o ponto, cada um gosta de um ponto no doce, né? Uns querem mais coalhadinho, outros menos. Você tem que ter paciência para chegar lá, não é assim? Quem aqui já fez doce de leite, levante a mão. Vocês que já levantam a mão, fala para os outros, precisa de paciência para fazer doce de leite. Agora, quem gosta de doce de leite, levanta a mão. Então, para a gente que gosta, a gente precisa que quem vai fazer tenha paciência. Paciência. O Senhor tem um doce maravilhoso para você. Melhor que o doce de leite. E os preguiçosos vão e compram a lata, né? Põe na panela de pressão para ficar o doce de leite. Não, isso não é fazer doce de leite, viu, gente? Que o Senhor nos conceda essa graça da paciência. Respira fundo e fala, Senhor, eu preciso dessa graça para alcançar todas as coisas que você tem para mim, Senhor. Eu preciso, Senhor, desta graça extraordinária, Senhor, para também aguardar e saber esperar. Como é difícil, Senhor. Mas concede-me, Senhor, essa graça agora, para que eu tenha paz na minha alma, para que eu tenha, Senhor, a graça de ter a certeza da vitória. Só tem paciência quem sabe que vai alcançar. Quem acha que não vai alcançar, perde a paciência. Se você tem certeza que vai alcançar, então você tem o conhecimento que te dá a paz. Paz, ciência, que é a junção dessas duas palavras. É um conhecimento que te dá paz. E qual conhecimento é? O conhecimento de que você compreende aquela situação ou de que você sabe que vai alcançar a graça. Isso te dá a paz, que é a paciência. Fala, Senhor, eu preciso disso, Jesus. Olha para a tua volta e fala para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir isso e fala, você está precisando de paciência. Você está precisando de paciência. Precisando de paciência. Quem quiser acompanhar o texto que vamos meditar, está no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e o podará, e podará todo o que der fruto. Vou repetir. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra do Senhor. Começar de trás para frente. Todos nós queremos ser discípulos de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. E eu sei que vocês querem ser discípulos de Jesus. E o que diz esse texto para que eu seja discípulo de Jesus? Ele diz, olha só, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, como é que eu me torno discípulo de Jesus? Produzindo muito fruto. Fala aí, ó. Você quer ser discípulo de Jesus, tem que produzir fruto. A gente pensa que é o contrário, até porque a palavra discipulado, ela vem de seguir. Ela vem de seguir um mestre. Então nós imaginamos que, se a gente seguir Jesus, nos tornamos discípulos. Bom, não é bem isso que está escrito. Aqui está escrito que o sinal de que você é discípulo é quando você começa a produzir frutos. E como você faz para produzir frutos? Você tem que permanecer na árvore. Permanecer na videira. Não dá para produzir frutos se você se desliga da videira. E quem é a videira? Jesus. Então, se você se desconectar de Jesus, você não produzirá fruto. E não produzindo fruto, não se tornará discípulo. E pior ainda, o que ele fala que acontece com o galho que só solta da videira? Seca. Aliás, qualquer galho, né? Quando caiu da árvore, vai secar. Passa, está verdinho, mas vai ficando seco, seco, seco. E quando ele fica totalmente seco, o que eles faziam com os galhos da videira? Ia para o forno para assar pães. Quer dizer, a tua única utilidade é pegar fogo. É ser queimado. Então, ter como única utilidade ser queimado para fazer coisas para os outros, quem sai perdendo? Olha, o pão é feito do trigo. O agricultor pega o trigo, não é? Debulha o trigo, tritura o trigo, amassa o trigo, põe água no trigo, faz o pão e vai assar o trigo, não é isso? Aí ele assa essa massa que ele fez e se alimenta dela. Então todo mundo ali nessa equação se deu bem. Quem que se deu mal? O fogo. Porque o galho foi queimado pelo fogo, não participou de nada desse processo. Ele não virou comida, ele não virou alimento, ele não deu crescimento, ele não deu sabor. Ele foi usado sem nenhuma vantagem para si mesmo. É como você gastasse a sua vida sem utilidade nenhuma. É muito ruim se isso acontecer com você, ou comigo, ou qualquer de nós. Gastar sua vida inteira, passar sua vida inteira trabalhando, se matando, correndo atrás, fazendo as tuas coisas, para chegar no final e não ver sentido nenhum nisso. Vocês acham que isso é bom? É horrível. E aí eu quero dizer, muita gente pensa que o sentido desse trabalhar todo é ganhar dinheiro, é fazer talvez uma viagem dos sonhos, é talvez comer coisas muito boas, e aí você descobre, chega uma hora que comer não faz muita diferença, não. Eu conheço gente que fala assim, eu quero tomar só leite. Fala, meu Deus do céu, não é? Aí falou, vamos num restaurante, tem uma comida nova, vou lá para experimentar. Não quero mais experimentar nada disso. Não é verdade? E quando você encontra aquele que fala assim, fala, vamos fazer uma viagem, conhecer um lugar bonito, fala, não, vejo pela televisão.
Não é verdade? A pessoa perde o gosto. Não é? Quer dizer, essas coisas perdem o valor. Então, se o teu valor é o que você vai experimentar com o teu paladar, ou a viagem que você vai fazer, ou o dinheiro para comprar o carro que você não vai poder andar porque o trânsito não deixa. Então, o teu esforço tem que produzir algo que você fala, o meu esforço produziu um fruto, e esse fruto me tornou discípulo. Esse fruto me deu a alegria de seguir Jesus. E para isso eu tenho que permanecer nele. E a palavra dele permanecer em mim. E ele fala mais ainda, ele fala, olha, se você não ficar com ele, você vai secar. Acabei de contar toda essa historinha, não é? Mas e se você ficar e não produzir fruto, o que vai acontecer? Aí eu volto lá para o versículo 1. Diz assim, sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então quer dizer, se você se desliga, seca só serve para ser queimado. Mas se você não se desliga, mas fica lá, só ocupando o lugar, ele vai chegar lá e falar, ó bichinho, esse galho aqui está por fora, clect, corta. Fala, já que você não desgrudou sozinho, eu vou te desgrudar. E aí, uma vez cortado, não está mais ligado, vai para o fogo também. Então veja que há dois perigos. O primeiro perigo é se desligar. É resolver afastar-se de Jesus. E eu vou dizer para vocês, eu estou nessa caminhada há um bocado de tempo. E eu já vi muita gente que me parecia apaixonada por Jesus, ter abandonado e está lá sequinho. Estou só esperando a hora que vai para o fogo. Mas já está sequinho. Muita gente. Mas eu conheço muita gente também que está, mas nada acontece. Porque não produz fruto. E eu só fico olhando e falo, dá mais uma chance, Jesus, dá mais uma chance antes de cortar. Então a gente tem que falar, Jesus, eu quero ficar grudado em você, mas não quero ficar grudado aqui só para ficar aqui, né? E tem mais, né? Árvore, tem árvores que os frutos não são comestíveis nem nada, mas produzem sombra. Videira produz sombra porque você faz a parreira, né? Você que constrói ela, senão ela cresce lá e não vai fazer sombra não, gente. É a gente que faz a videira dar sombra, não é verdade? Quem já viu aí o parreiral, você, né, professor? Se o cara não botar tudo certinho para ela crescer assim, ela fica sozinha assim e dá sombra? Não vai. Então, se eu não produzir fruto, ele vai me cortar fora, porque nem para sombra eu sirvo. Só que tem um ponto final nisso. Quer dizer, eu preciso produzir fruto. Não posso me desligar, senão daí não tem mais jeito. Mas se eu ficar, eu tenho que produzir fruto. Só que se eu produzir fruto no começo, o que acontece comigo? Vou ler para vocês. Vocês acham que é mole a caminhada? Não é por isso que tem gente que se desliga. Diz assim, e podará todo que der fruto para produzir mais fruto ainda. O que é uma poda? O que é uma poda? Você já pegou alguma árvore lá na tua casa, e aí você vai para ela poder ganhar mais força, tira aqueles galhos que estão carregados, aí ela ganha e fica... Quem já fez isso? Pois é, bom, né? É bom mesmo. Pois é. Mas e para aqueles pedaços que cortou fora, será que foi bom? A poda dói. E é isso que muitas vezes a gente não aceita. Por isso que às vezes tem gente que prefere não produzir fruto para não sofrer a poda, mas vai chegar uma hora então que vai ser cortado, vai ser pior. Mas todos nós, na medida em que a gente caminha ligado a Jesus, a gente vai ter tempos de poda. Tem o tempo certo para podar, não tem? Os entendidos aí tem? Não é? Tem planta que tem que podar em tal época, quando não é assim? Depois você dá uma aula disso para nós, tá bom? Eu estou falando porque ele é professor de agronomia da UEM, viu, gente? Então eu estou falando, vocês não sabem, mas ele é. Quer dizer, aposentado, mas ele é.
né, doutor, tal, não sei o que, deve saber como é que poda alguma coisa. Já podou alguma vez alguma coisa? Não foi os alunos. Então tá bom. Todos nós, para produzir fruto, vamos sofrer podas. Não chore por ter sofrido podas. Perceba que vai vir mais fruto e que tem que passar por isso. E aí eu volto na nossa oração, falando da paciência, não foi? Então, a poda vai ensinar para a gente a produzir mais fruto e ter um pouco mais de paciência. Tenha paciência com a poda que o Senhor está fazendo na sua vida. Quem acha que o Senhor está podando você para produzir mais fruto, levanta a mão. Nossa, aqui está todo mundo, que bom. Todos vocês produziram fruto e agora estão passando por uma poda, isso é muito bom. Louvado seja Deus. Mas aguentem por produzir mais fruto. Senhor, dá-nos a graça de compreender que precisamos estar ligados em Ti e na Tua palavra, que não podemos nos desligar, que precisamos dar frutos e que as podas são importantes para produzirmos mais. Concede-me essa graça, Jesus.